Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez agora para falar do conteúdo 2, o capítulo 2, a Europa, uma visão de conjunto. Estamos aqui olhando na tela a Europa em destaque no mundo e a Europa político, né, dividida em 50 países. Então nós estamos aqui para falar do continente que foi o centro do mundo durante muito tempo. O conteúdo anterior nós falamos da nova ordem mundial e como a Europa estava, né, inserida neste contexto. Aqui nós vamos ver a Europa em destaque. A Europa, que do ponto de vista físico, ela é apenas uma península, apenas uma continuação do continente asiático. Então ela vai formar um bloco continental, um bloco de terras chamado de Eurásia, que é a mistura de Europa com Ásia. Então, do ponto de vista físico, Europa e Ásia formam uma única massa continental, deveria ser um único continente. Porém, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e cultural, aí a Europa se destaca como um continente independente. Então aqui nós vamos falar algumas características gerais da Europa. Eu anotei para vocês aqui características que resumem bem o continente europeu. É um continente com 10 milhões e meio de quilômetros quadrados, sendo assim a Europa ela só é maior do que a Oceania. Ela é um continente praticamente perto do tamanho do Brasil. Então, o Brasil é um país enorme que pode ser comparado com proporções continentais. Então, a Europa tem 10 milhões e meio de quilômetros quadrados. Com esse tamanho que ela tem, ela só é maior do que a Oceania. Então, sendo assim, a Europa ela é o segundo menor continente do planeta. A Europa está situada totalmente na zona temperada do norte, quer dizer que ela está situada entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Então é um país temperado, na zona temperada e de clima temperado. Então, mesmo sendo um continente muito pequeno, a Europa ela tem 50 países, alguns deles muito pequenos, que a gente chama de microestados. É por isso que o menor país do mundo se encontra no continente europeu, que é o Vaticano, com 0,44 quilômetros quadrados de extensão. A Europa é o continente mais rico do planeta. Nesse continente estão alguns dos países mais ricos do mundo, como o Reino Unido, a Alemanha, França, Itália. A Europa é o continente que mais recebe turistas em todo o mundo. É o continente mais visitado, sendo França, Espanha, Itália, Reino Unido e Alemanha os países mais visitados da Europa. A Europa, que já foi o centro do mundo, ela já foi o berço do sistema capitalista, que se iniciou com as grandes navegações, ela já foi o berço da Revolução Industrial, que ocorreu no final do século XVIII na Inglaterra, ela já foi palco das duas maiores guerras mundiais que já existiram, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra. Na Europa também se desenvolveu a democracia, que ocorreu em Atenas, teve origem em Atenas. Foi na Europa que surgiu a civilização ocidental, né, a questão do direito do cidadão. Ela foi o berço também do sistema socialista ocorrido na União Soviética. Ela foi um continente que teve grande influência geopolítica, grande influência no planeta todo. Na Europa estão países que estão entre os mais desenvolvidos do mundo, como é o caso do Reino Unido, da Alemanha, da Itália. É um país que tem um baixo índice de natalidade, ou seja, um país em que o crescimento da população às vezes é nulo ou negativo, né? Nascem poucas crianças nesse continente. Então, nesse slide aqui tem um resumo geral do que é a Europa, as suas características gerais. A Europa também que tem o bloco econômico mais importante do planeta. Então, o bloco mais importante que existe no mundo é a União Europeia.
Está aí para vocês o slide que eu falei, que iria ter todo o resumo do que eu falei sobre os aspectos físicos do continente europeu. Caso eu pergunte em alguma atividade futura o nome das formas de relevo, das penínsulas e das ilhas, estão todas aqui neste slide. Um resumo de tudo que eu falei em cima daquele mapa físico da Ásia. Aqui também vocês vão ter um resumo e algumas paisagens de algumas unidades deste mapa que eu falei, como relevo, ilhas, né? Aqui vocês podem ver em fotografias as ilhas e penínsulas, o mapa que eu explorei agora há pouco. E assim nós continuamos agora falando do maior bloco econômico do planeta. Bloco esse que hoje é conhecido por União Europeia. Aqui eu vou colocar o laser para vocês verem. O início da União Europeia foi lá em 1944, quando Bélgica, Holanda e Luxemburgo decidiram criar um nome de um bloco chamado Benelux. É a sigla referente às iniciais de Bélgica, Nederlandes, que é Holanda, e Luxemburgo. Neste primeiro bloco econômico, eles acabaram com as barreiras alfandegárias. Isso quer dizer que esses três países cortaram as taxas e os impostos de qualquer mercadoria que entrasse ou saísse desses países. Isso ainda no meio da Segunda Guerra Mundial. O objetivo disso era diminuir a dependência em relação aos Estados Unidos, não depender tanto do dinheiro dos Estados Unidos e se unir, já que a Europa estava mergulhada numa guerra. Então, o começo da União Europeia, do maior bloco econômico, foi lá em 1944, quando ocorreu a fundação do Benelux, que só entrou em vigor em 1948. Pois bem, esse Benelux foi bem sucedido e chamou a atenção de mais outros países, como a França, a Alemanha Ocidental e a Itália, que se decidiram também fazer parte desse bloco, junto com esses três países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Porém, eles mudaram o nome, já não era mais Benelux, eram os três países que faziam parte do Benelux e mais esses três, França, Alemanha Ocidental e Itália. Lembrando que a Alemanha nessa época estava dividida em duas nações diferentes. Então eles mudaram o nome e criaram a SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Era uma maneira de distribuir e vender o aço e o carvão entre os países de maneira que não fossem cobradas taxas nem impostos sobre esses países. Depois dessa SECA, eles resolveram mudar de nome com o Tratado de Roma. Na cidade de Roma, Itália, foi assinado esse tratado que criou a CEE, a Comunidade Econômica Europeia. Aqui já pode ser considerado de forma bem consistente já o desenrolar da União Soviética. A União Soviética já começou a existir mesmo, não com o nome União Soviética, mas como uma comunidade econômica bem organizada, já a partir do Tratado de Roma, quando foi criada a Comunidade Econômica Europeia, chamada de CEE. Então vejam que a União Europeia ela não surgiu de repente. Ela foi surgindo aos poucos, engatinhando com 3 países, depois com 6, depois vai passar para 9, para 12, e aí com esses 12 passa a se chamar União Europeia, que a bandeira da União Europeia são 12 estrelas amarelas, representando os 12 países fundadores. Depois, em 1992, foi assinado o Tratado de Maastricht, na cidade com esse nome de Maastricht, na Holanda. Esse tratado, aí sim, aí aqui o que se chamava Benelux, SECA, Comunidade Econômica Europeia, passou a se chamar União Europeia, com 15 países, né? Antes era 12, os fundadores, por isso só 12 estrelas na bandeira. E esse Tratado de Maastricht foi assinado em 92, mas só entrou em vigor em 93. Esse tratado estabelecia a criação da União Soviética, estabelecia a criação de uma moeda única,
ou seja, uma moeda que fosse única para todos os países membros, como realmente hoje existe, a moeda chamada euro. Então aqui nesse quadro azul, eu não vou falar para vocês porque já está digitado. Aqui são os passos da União Europeia. Essa estrela amarela, esse período aqui, de 44 a 57, chamamos Europa dos 6. Eram só 6 países que estavam unidos politicamente e financeiramente. Em 73, com a entrada de mais 3 países, a Europa dos 9. Com a entrada da Grécia em 81, Europa dos 10. E em 86, Europa dos 12, que foi de 86 a 92. Aí sim, aí em 95 já a Europa dos 15. Em 2004 entraram mais 10 países, fizeram a Europa dos 25. E Bulgária e Romênia em 2007 fizeram a Europa dos 27. E aqui, que não tem no slide, mas eu vou falar para vocês, em 2013 a Croácia entrou nesse bloco, hoje é a Europa dos 28, certo? Porém, com um detalhe que eu vou circular para vocês aqui, ó. No ano de 2016, a Grã-Bretanha fez uma votação popular, um referendo, e a população decidiu, o Congresso, o Congresso britânico decidiu que o Reino Unido, a Grã-Bretanha, iria sair da União Europeia. Esse acontecimento ficou conhecido como Brexit, ou seja, a saída da Grã-Bretanha. Então, hoje já não são mais 28 países membros, só são 27 países membros da União Europeia, que até hoje continua sendo o maior bloco econômico do mundo. Neste slide eu consegui resumir bem o início da União Europeia, quando começou a engatinhar, e no último slide aqui nesse quadro azul eu coloquei como se configurou até os dias de hoje, como terminou, como está hoje a União Europeia depois do Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha. Só tem agora 27 países membros, pois a Grã-Bretanha, que também chamamos de Reino Unido, já não faz mais parte desse bloco econômico. Aqui eu quero deixar um resumo para vocês do que sejam os princípios, normas e objetivos da União Europeia. Como eu falei no início, eles queriam se unir para não depender tanto dos investimentos dos Estados Unidos, do dinheiro dos Estados Unidos que eles recebiam como ajuda financeira após a Segunda Guerra Mundial. Mas aqui tem princípios como promoção da paz, os valores do bem-estar da população. A União Europeia tem como objetivo lutar contra a exclusão social, a exclusão econômica, as desigualdades sociais, promovendo a justiça, promover o desenvolvimento econômico e social dos países, promover o progresso, promover o desenvolvimento científico, promover principalmente a livre circulação de bens, de mercadorias, de pessoas, de serviços e capitais. Isso quer dizer que é um bloco preocupado em que as mercadorias entre os países membros elas possam circular livremente, sem pagar impostos, né? As pessoas circularem de um país para o outro sem burocracia na documentação, dinheiro que seja mandado de um país para o outro também sem taxação de impostos. Então esse slide aqui tem um resumo do que seja os objetivos da União Soviética. E eu garanto para vocês que a maioria deles foram atingidos, porque a União Soviética é o bloco mais importante do planeta e ela chegou num estágio onde nenhum outro bloco econômico conseguiu chegar. E continuando ainda falando da União Europeia, nós falamos aqui do euro, que é a moeda da Europa. Nós temos aqui o símbolo do euro, é o símbolo que está em todas as notas do euro. Temos aqui o símbolo também. Esse euro que foi programado já no Tratado de Maastricht, em 1992, já previa que a Europa deveria ter uma moeda única. Porém, essa moeda ela só começou a circular em alguns países, em alguns bancos, em cheque, em
99 e somente em 2002 é que essa moeda passou a ser a moeda oficial mesmo de alguns países. Então vejam só, os países que fazem parte, os países que adotaram o euro como moeda única, eles são países da chamada zona do euro. Aqui tem para vocês um mapa, vocês estão vendo aí, onde tem o símbolo do euro, são países que adotaram o euro como a moeda única, ou seja, eles acabaram com a sua moeda, extinguiram a moeda que existia nesses países e passou a existir somente o euro. Porém, se vocês repararem com atenção, nós temos países desse bloco que não adotaram o euro, é o caso da Suécia, o caso do Reino Unido, o caso aqui da Dinamarca. Então eu citei aqui 3 países que fazem parte da União Europeia, mas em que você não vê o símbolo do euro, porque eles decidiram não fazer parte do euro, certo? Da zona do euro. Os países são Suécia, a Dinamarca e o Reino Unido. Por quê? Alguns países não adotaram o euro como moeda única simplesmente porque não quiseram. Eles decidiram não perder a sua autonomia em relação à sua moeda. Então, o Reino Unido continua sendo a libra esterlina, que, por sinal, é a moeda mais valorosa que existe no planeta. Inclusive, vale mais do que o euro. A Dinamarca continuou com a coroa dinamarquesa e a Suécia continuou com a moeda coroa dinamarquesa. Coroa sueca, a Suécia continuou com a coroa sueca, a Dinamarca continuou com a coroa dinamarquesa e o Reino Unido continuou com a libra esterlina, que é a moeda mais valiosa do planeta. Então vejam só, o que é a zona do euro? A zona do euro é a área da Europa, da União Europeia, onde o euro é a moeda única, porém nem todos os países fazem parte da zona do euro, por dois motivos. Primeiro, porque alguns simplesmente não quiseram. Outros é porque ainda não atingiram os requisitos que a União Europeia exige para que o país possa adotar o euro, como economia estabilizada, leis ambientais compatíveis com a União Europeia, tudo isso, Banco Central compatível com a União Europeia. Então, 2 motivos de alguns países não adotar o euro como moeda única. O primeiro motivo, porque não quiseram perder a autonomia da sua moeda. Segundo motivo, porque não atingiram os requisitos que a União Europeia exige para que um país faça parte da zona do euro. E agora, gente, para encerrar o conteúdo, nós vamos falar da população europeia. Uma população que cresce a passos lentos, uma população onde praticamente quase não nascem crianças, o índice de natalidade é muito baixo, o crescimento demográfico é baixo. Quando falamos de crescimento demográfico, queremos dizer o seguinte, que a população não cresce e às vezes quando cresce é um valor mínimo. Aqui nesse gráfico nós podemos ver a Albânia, que cresceu, no caso desse ano aqui de 2004, 1%, mas nós temos Lituânia, que cresceu 0,4%, ou seja, foi diminuir a população. Temos a Ucrânia, que o crescimento foi de 0,8%, ou seja, a população de Ucrânia, Bulgária, Rússia, Belarus, Letônia, todos esses países que vocês estão vendo em que o gráfico foi para baixo, é porque a população diminuiu. Em vez de crescer, ela diminuiu. Nesse caso, nós falamos que teve um crescimento vegetativo, um crescimento populacional negativo. Em alguns casos, pode ser nulo, que é quando o número de crianças que nascem em um grupo de 1.000 pessoas é o mesmo número que morre em um grupo de 1.000. Aí o crescimento fica zero, fica nulo. Então, quando a população não cresce, é um problema para o governo, né? Primeiro que a população vai envelhecendo, o governo vai ter trabalho para dar emprego, para dar aposentadoria, vai ter que aumentar a idade da aposentadoria dessas pessoas, vai ter carência de mão de obra. Tudo isso são problemas do envelhecimento e do crescimento negativo da população.
Outro problema relacionado à população na Europa é a xenofobia. Xenofobia, gente, é o sentimento que várias pessoas têm a estrangeiros. Pode ser pessoas, pode ser músicas estrangeiras, roupas, livros estrangeiros. A Europa, que é o continente mais xenófobo do mundo. Então, a partir do momento em que as pessoas passaram, os africanos, as pessoas da Ásia foram viver na Europa, eles sofreram isto aqui que eu vou circular com o laser para vocês: xenofobia, sentimento de aversão, sentimento de preconceito contra pessoas, cultura, música, livros estrangeiros. Então tá aqui para vocês o que é o conceito de xenofobia, não vou mais falar porque já está gravado no slide. Aqui nós temos alguém da Europa, um personagem simbolizando a Europa e chutando os imigrantes, que é o que acontece muito na Europa. Isso é xenofobia. Muitas pessoas são vítimas de xenofobia, inclusive os brasileiros que vão para a Europa são vítimas de xenofobia. Para encerrar a aula, eu deixei aqui os movimentos xenófobos, né? Os movimentos xenófobos que acontecem em alguns países da Europa. Aqui nós podemos ver trabalhadores da Grã-Bretanha, trabalhadores do Reino Unido, com cartazes onde está o seguinte: coloquem os trabalhadores britânicos em primeiro. Todas essas folhas brancas aqui está dizendo: coloquem os trabalhadores britânicos em primeiro, ou seja, são pessoas do Reino Unido e da Inglaterra enciumados, pessoas da Inglaterra que fazem parte da Grã-Bretanha, enciumados, com ciúme dos estrangeiros, segundo eles nesse cartaz, querendo dizer que os estrangeiros estão tomando o trabalho deles. E aqui fica a lição, o último slide, uma lição, né, uma palavra de conforto para as pessoas que sofrem xenofobia. Quando vocês tiverem um tempinho, podem ler este slide com mais tempo. Boa aula para vocês!